Eu só acredito em Deus ainda. Não acredito mais na política, na economia, na cultura, nas religiões, nos seres humanos. E esse não é o pensamento de alguém que desistiu das coisas. Bem pelo contrário. É o pensamento de alguém que espera algo mais do que aí está. Porque quem espera alguma coisa do que aí está, do momento atual, da humanidade atual, da política atual, da economia atual, da cultura atual, das religiões atuais, quem ainda espera alguma coisa disso, está completamente desligado do cosmos, do universo, das leis espirituais, da vontade do Criador, porque não é preciso ser muito inteligente para perceber que a humanidade desde longa data ela está na contramão da ordem cósmica. E esperar alguma coisa dessa humanidade e das suas formas de atuação, das suas instituições, é perda de tempo. É perda de tempo. Então, diante de tudo que aí está, eu só acredito ainda em Deus, no Criador, nas suas leis, na sua vontade. Esta é a única direção que temos, é a única orientação. Qual o direcionamento e qual a orientação que a humanidade pode nos dar, que a política pode nos dar, a religião, a ciência, a filosofia, a cultura? Quais são as orientações que podemos colher ali? Quais os direcionamentos que podemos pegar ou apanhar nessas coisas? Simplesmente nada. Simplesmente nada, porque todas essas coisas não apontam mais coisa alguma, não permitem uma compreensão da vida. Para além da mesmice do dia a dia, ou para além da inversão de valores, a decadência e a promiscuidade. As formas de atuação humana são estéreis, são formas de atuação mortas, formas de atuação entre aspas, porque não existe mais atuação humana. O que observamos é um rebanhismo, pessoas se grudando em alguma coisa, num partido, numa tendência, numa religião. As pessoas se tornaram seres coletivos, perdendo a sua individualidade. E se torna um ser coletivo aquele que já não consegue ouvir dentro de si as orientações, as recomendações e os direcionamentos da vida, que chegam ao ser humano através da sua vida interior, através da intuição. Então, se hoje vivemos na era dos rebanhismos, é porque as pessoas individualmente estão perdidas, porque não é natural do ser humano fazer parte de um rebanho. Um ser humano é um indivíduo que tem um espírito pronto, como disse Cristo. Mas como a carne é fraca, o espírito se tornou inaudível dentro da maior parte das pessoas. Porque elas deixaram as influências externas tomarem conta, os falsos direcionamentos. E o espírito do ser humano, ele é como uma trilha no meio do mato. Uma trilha no meio do mato, ela precisa ser frequentada, ela precisa ser limpa, é preciso aparar pequenos galhos, retirar as folhas do chão, é preciso manter um caminho transitável para que se possa seguir por ele. E assim é o espírito do ser humano. O ser humano precisa viver em espírito, ele precisa frequentar o seu íntimo, porque se ele não frequenta o seu íntimo,
se torna algo estranho e o espírito desaparece dentro da carne, né? A carne fraca. O espírito é pronto. O que Cristo quis dizer com o espírito é pronto? Que espiritualmente o ser humano tem tudo o que precisa. Basta apenas nascer de novo, renascer e ouvir dentro de si através da conexão com mundos mais sutis. Se o ser humano se abre para mundos mais sutis, ele consegue captar tudo o que precisa através do espírito que é pronto. Mas se ele deixa a carne sobrepujar o espírito, ou seja, a mente, porque a própria mente faz parte da carne, o cérebro faz parte da carne, é a inteligência carnal. É a inteligência carnal. E muitas pessoas confundem o cérebro, a mente, a razão, o intelecto, ou queira se dar o nome que for isso, com o espírito, sendo que são coisas completamente diferentes. O espírito se manifesta intuitivamente. E já a mente, ela é formatada, ela é influenciada e constituída e condicionada pelas condições da vida social, da vida cultural, da vida econômica, política, ideológica. A mente, ela é influenciada muito fácil pelas coisas externas, se não existir dentro do ser humano um espírito forte, pronto, desperto, que conduza a mente corretamente como um instrumento. Então ela cumpre uma nobre finalidade. Ela participa do processo de exteriorização de palavras fundamentadas no espírito. A mente deve ser, digamos assim, a forma de comunicação do ser humano, depois que todo o processo espiritual se dá dentro dele. Mas onde a carne toma conta, o espírito que é pronto acaba sendo soterrado como um caminho no meio do mato, que por fim é encoberto por cipós, por galhos, por folhas. Então o ser humano precisa frequentar o seu espírito constantemente. Precisa fazer aquilo que Cristo disse, vigiar e orar. É a vigília que permite ao ser humano ter contato com o seu núcleo. E quem tem contato com o seu núcleo, quem está desperto e vê os acontecimentos atuais, não acredita mais na humanidade, não acredita mais na política, na cultura, na economia, mas apenas em Deus, porque é impossível ainda acreditar na humanidade, esperar alguma coisa dela. Não da forma como ela se apresenta nos dias atuais, com os seus hábitos decadentes, degradados, perversos, indecentes, indignos. A humanidade, da forma como se encontra, está falida completamente. A humanidade é como uma empresa que faliu e cujo galpão foi abandonado, que está caindo aos pedaços, e habitado por mendigos. Assim mais ou menos é a humanidade, é o galpão de uma empresa abandonada que é habitado por mendigos. E esse galpão, que é o planeta Terra hoje em dia, o imenso galpão habitado por mendigos espirituais e existenciais. É o planeta Terra, que é algo belíssimo com a sua natureza, com todo o seu ecossistema. Mas os seres humanos conseguiram estragar isso tudo. Na ânsia de dominar aquilo que deveria ser usufruído coerentemente e equilibradamente, os seres humanos destruíram a natureza, o meio ambiente. E hoje estamos aí diante de um planeta febril, que está com febre, que está se voltando contra os seres humanos. Na verdade, o planeta não está se voltando contra os seres humanos, ele apenas está
restituindo ou se reconstituindo. Está se reconstituindo. E nesse processo de reconstituição, aqueles seres humanos que não se adaptarem a essa reconstituição vão sofrer, vão padecer, vão fenecer, vão desaparecer, porque muitas coisas ainda vão acontecer nas próximas décadas, nos próximos anos. Estamos diante de um ajuste de contas. E a essa altura não dá mais para acreditar na humanidade, nas pessoas, nas inúmeras formas de atuação que hoje estão aí. As inúmeras formas de atuação humana são falhas, decadentes. E eu apenas acredito em Deus. Eu não acredito em mais nada. E isso aqui não é um pensamento derrotista. Isso aqui não é um pensamento derrotista. É o mínimo de lucidez que alguém pode ter nessa vida ao olhar e observar o seu entorno e ver e concluir o que está acontecendo, porque é loucura esperar ainda alguma coisa dessa geração. E daí alguns poderiam dizer, tá, Mário, então o que fazer? Desesperar-se? Desacreditar de tudo? Não. O que é preciso fazer é alcançar agora uma sintonia para passar pela transição com o mínimo de consequências negativas, com o mínimo de avarias, com o mínimo de prejuízos. Nós estamos num processo de transição e quem ainda espera algo da humanidade, quem ainda acredita nos projetos humanos, vai sucumbir, vai sofrer. O momento é de libertação. Por isso que eu disse, o fato de eu acreditar ainda apenas em Deus não é um pensamento derrotista, mas isso é uma libertação. Isso é uma libertação. Isso é libertar-se da decadência, a partir do momento que não se espera mais nada do processo humano. Isso é a liberdade espiritual. Compreender que a humanidade falhou, que ela está indo para o buraco e que é preciso alcançar agora uma sintonia mais elevada para passar por esse momento de transição rumo ao novo, desapegado e desprendido do velho que vai afundar e sucumbir. Então, eu acredito apenas em Deus ainda, não mais nas obras humanas. E isso me confere um otimismo frente à vida, não frente à humanidade, não frente às pessoas. Mas eu sou otimista frente à vida, frente a tudo o que a vida nos proporciona, em termos de aprendizados, autoconhecimento, desenvolvimento espiritual. Frente a isso eu sou otimista, porque estamos aqui na escola da vida para aprender e não nos apegarmos mortalmente aos projetos humanos que estão falidos. E em meio a essa falência, eu acredito apenas ainda em Deus e não mais nos seres humanos, nos projetos humanos, na megalomania humana. Megalomania esta que está destruindo o habitat humano. A humanidade está afundando e as pessoas ainda estão querendo salvar aquilo que não tem mais salvação. Deixemos afundar o que está aí e nos voltemos para Deus. Quem se libertar de todas essas ilusões coletivas, desapegando-se das lutas atuais, voltando o seu olhar para o Criador, receberá a força,
a força para passar pelo momento atual, pela transição que está aí. Tudo está desmoronando. Estamos num momento de transição. E esta transição exige de nós a libertação para caminhar junto com a transição. Quem ainda se apega às obras humanas não caminhará junto com a transição e irá sucumbir inevitavelmente. Então acreditemos apenas em Deus, no Criador, que nos oferece tudo o que precisamos para alcançarmos o nosso desenvolvimento espiritual. Acreditemos em Deus e tenhamos fé, porque quem tem a verdadeira fé passará por essa transição incólume. A fé é, na verdade, a maior riqueza que o ser humano pode ter. E quando falo de fé, não me refiro à crença cega do cabeção. A crença cega do cabeção não tem nada a ver com a fé. A fé é intuitiva. Ela brota de dentro para fora e aponta os caminhos que o ser humano precisa para chegar onde necessita, notadamente no momento atual, onde é uma questão de tudo ou nada para cada um, salvação ou condenação. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!